legal o processo. O povo aí é legal. Você domina bem. Você domina bem. Ok. Olá, boa noite, internautas. Começamos mais um Webcast Meeting, retomada da economia. Hoje falando de um tema muito importante no nosso país, que é o impacto no setor industrial e o plano de contingência, com grandes líderes do setor desse segmento da indústria. Nós temos aqui o Rames Chama, que é o COO, chefe de operações officer da Electrolux América do Sul. Obrigado por estar aqui conosco. Temos aqui o Sergei Epov, que é o diretor industrial e marketing da Panasonic do Brasil. Clóvis Simões, que é o diretor comercial e marketing da indústria Atlas de Fogões, que também detém a marca Daco aqui no nosso país. Jane Campos, CEO da Radit Plastics, multinacional italiana, atuando aqui no Brasil também. E o Romano Pancera, fundador da Promovisão e do Coworking de Vendas. Prazer aqui recebê-los aqui, hein, Adelson? Que liderança fantástica que nós temos aqui. E o Adelson Coelho, que é o nosso especialista em estratégia e desenvolvimento. Prazer aqui recebê-los, vocês, e obrigado também aqui com o Adelson. Obrigado. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos os convidados e os internautas. A gente começa um evento com uma expectativa muito grande. Eu acho que a gente conseguiu juntar aqui pessoas relevantes no segmento de indústria. Indústria, sem dúvida nenhuma, é um segmento fundamental na recuperação e desenvolvimento dos países, né? Você pega os países asiáticos, eles tiveram toda a estrutura de crescimento alicerçada em cima de geração de emprego na indústria, e em cima de processo de educação e evolução nesses sistemas de educação. Hoje, no Brasil, a indústria de transformação representa em torno de 21% a 22% do PIB. É um segmento bastante representativo, acredito que tende a crescer. A gente vinha num processo de recuperação importante, embora a gente tomou um grande susto no primeiro trimestre, Otávio. Bastaram 15 dias no fechamento do primeiro trimestre com o efeito da pandemia, Que deu um efeito... que empurrou o PIB para menos 1,5% no primeiro trimestre. Esse efeito nos leva de novo ao mesmo resultado de 2012. Agora, tudo indica que as previsões pessimistas da pandemia, nos parece que existe uma luz no final do túnel, e nós vamos falar aqui hoje. E é importante, porque com todo esse isolamento social que nós convivemos, hoje fazem quase 100 e pouco, 101, 102 dias, né? As indústrias não pararam, né, de funcionar, de produzir, de trabalhar, e certos hábitos vieram a fazer parte da vida dos brasileiros e também de todos os cidadãos do mundo, né, que é a compra online, uma forma de se consumir diferente, a começar
com produtos de limpeza, supermercado, higiene pessoal e também produtos essenciais e bens duráveis e bens de consumo também, como foi esse fechamento do mês de junho, que me pareceu, pelo que eu conversei com alguns líderes aqui, foi um mês excepcional após esses 3 meses, né, que abril foi um pouco difícil também, maio um pouco mais, tivemos aí uma retomada, e o mês de junho que foi excepcional, né? Tudo isso é uma visão de ficar em casa, observar mais os utensílios da casa, conviver com a forma de... Né, o marido está em casa, está vendo como é que está funcionando a geladeira, se a máquina de lavar está lavando direitinho, se tem uma máquina de expresso bacana. Tudo isso faz com que essa proximidade também, além de não termos gastos em restaurantes, em outras coisas que normalmente, diversão, shows, enfim, eu acho que foi um setor privilegiado nesse mês de junho, né, Adelson? Sim, você tem toda a razão. Alguns mercados foram bastante afetados. O mercado de turismo, principalmente. Esse, né? Mercados de eventos foram afetados. O mercado, a indústria automobilística foi bastante afetada. E o fato de você ficar em casa estimulou você a fazer a troca de alguns equipamentos. Então a gente vai perceber uma canalização no processo de compra para bens de consumo duráveis e bens de consumos de alimentos e outras áreas de entretenimento. Não se sabe ainda o quanto isso é passageiro, mas o importante é que a indústria nesse segmento conseguiu responder bem, conseguiu manter boa parte dos funcionários de alguma forma, que isso é fundamental num momento tão crítico como esse, e a gente passa aí por um segundo momento, e eu estou bastante esperançoso com isso. Então vamos saber com os líderes, né, como é que foram essas medidas, né, nesse momento, no plano de contingência, dentro de todo o cenário do Covid-19 que nós estamos convivendo aqui no país e todos os outros também, né, os outros países, né? Vou passar a palavra para você de novo, para você começar aí as nossas perguntas, Adelson. Bom, boa noite a todos. Rames, eu estou bastante curioso aí para ouvir você. Ainda é cedo para falar de uma retomada da economia, né, no que tange a parte da indústria de bens duráveis. Mas a expectativa do mês passado para cá mostra que o mercado, principalmente o varejo, vem dando respostas bastante consistentes com relação às trocas de produto. Fala um pouquinho, por favor, para os nossos internautas aqui, qual a sua visão sobre esse segmento, e dá um panorama, por favor, geral sobre isso. Boa noite a todos. Adelson, obrigado pelo convite, Otávio. É uma honra para nós, poder estar presente aqui com vocês. Como vocês falaram, acho que se a gente voltar um pouco no tempo aí, não tão longo, tem uns 2 dias que a gente está de quarentena, o cenário não parece mais o mesmo. Realmente não é nem um pouco perto do que a gente imaginava. Está muito melhor. Graças a Deus está muito melhor. A gente tinha a expectativa para a empresa, a gente tinha expectativa até de cortes no quadro, e não foi necessário fazer nada disso. Ao contrário, a gente está retomando, contratando, produzindo muito forte. A gente está vendo uma demanda muito alta na entrega direta, na entrega online, né, na nossa loja de entrega online, crescimento exponencial, mais que o dobro do ano passado, em todos os países da América Latina, não só no Brasil, mas também na Argentina, no Chile, onde a gente tem operações, nos mercados andinos, no norte da América Latina. Então, me parece que eletrodoméstico, pelo fator que vocês já colocaram, as pessoas estarem mais em casa, de uma renovação necessária, né? Estávamos comentando entre nós aqui um pouquinho antes de começar a reunião do fim do tempo do IPI para cá, aqui no Brasil, que isso já levou algum tempo. Então, as pessoas estão ficando mais em casa, estão sentindo a necessidade de cozinhar mais, de lavar mais.
E essa retomada, ela realmente está acontecendo de uma forma bastante sólida, pelo menos até agora. A gente não se atreve a fazer grandes expectativas para o ano. A gente está trabalhando de uma forma muito consciente na Electrolux. A gente está trabalhando quase que mês a mês, uma visão de trimestre mais acurada e mais precisa, para que a gente tenha certeza que realmente não se trate de uma bolha ou de algo que não se sustente depois, pelo mesmo panorama não estar se apresentando em todos os segmentos industriais, né? A gente vê a automobilística, por exemplo, que é um segmento extremamente importante em termos de emprego, em termos de renda, em termos do PIB, muito afetada. Isso pode nos afetar. Em contrapartida, a gente vê o segmento de imóveis numa crescente, né? O que parece que isso, para nós, de linha branca, nos ajuda bastante. Então, esse é o panorama hoje. A gente está olhando um terceiro trimestre, talvez já bem mais positivo do que foi, né? Tivemos um impacto forte dos últimos 15 dias de março, um abril terrível, um maio já muito melhor e um junho, dá para se dizer, já excepcional, com uma visão de se manter desta forma durante os próximos 3 meses, pelo menos. Vamos ver se não vem uma nova onda, o que vem, ninguém sabe. Estamos todos aprendendo junto com a pandemia. Mas o cenário está bastante positivo para a linha branca, sim. Rames, essa visão sua, especificamente no seu entendimento, pela construção, o trabalho que a marca Electrolux desenvolveu, ou é para todo o segmento? Eu acho que é para todo o segmento e, obviamente, que a gente tem o nosso trabalho nisso também, né? A gente está olhando, a gente acompanha pela GfK os índices e a gente vê que está todo o crescimento está em todo o segmento da indústria, né? Onde a gente tem as operações, nossos concorrentes basicamente têm as mesmas operações. A gente sabe que esses fatos de contratações e fábricas não paradas e as vendas estão acontecendo de uma forma muito igual em todos, né? Temos outros colegas aqui de outras indústrias que acho que talvez possam referenciar isso também. Mas sim, é um crescimento do segmento e, graças a Deus, há uma marca forte que a gente tem, que a gente consegue ser a marca líder hoje do mercado. Eu queria aproveitar, Ramos, fazer só uma perguntinha rápida. Quais foram as medidas que foram adotadas nessa época de Covid dentro da indústria, no funcionamento da indústria, e se houve algum corte em número de ocupações, de cargos de profissionais que trabalham na Electrolux? Nós não tivemos, Otávio, nenhum corte na empresa, corte de pessoas, nenhum, pelo menos, resultante do efeito Covid, né? Conforme eu falei. Nós adotamos, inicialmente, nós paramos as nossas operações, demos férias antes da medida provisória. Depois da medida provisória, a gente estendeu um pouco da suspensão, mas a Electrolux sempre muito preocupada com os funcionários, a gente garantiu que eles tivessem pelo menos 95% da remuneração deles como um complemento que a Electrolux fez, né? Além do que o governo ofereceu, com a suspensão nós garantimos 95% da renda dos funcionários de chão de fábrica e 80% da renda dos funcionários de escritório, que ganham acima de R$ 3.500. As medidas, na maioria, acho que quase todas as empresas adotaram, né? A gente, enquanto da pandemia, aproveitou um pouco da experiência que nós tivemos fora do Brasil, na Electrolux, fora do Brasil, na Europa, Estados Unidos, que a pandemia chegou antes, e a gente imediatamente tomou as mesmas medidas aqui, de distanciamento, nas linhas de montagem, de distanciamento na fábrica. Home office foi imediatamente aplicado, ainda estamos em home office e devemos permanecer em home office por um bom tempo. Existe um protocolo de volta da empresa, faseado, então nós estamos hoje na fase 4, que ainda é a fase vermelha, e a fase 1 é a fase verde, que é quando vamos ter a vacina e tudo mais, e aí sim a gente vai começar a ver uma volta maior de home office. A gente fez algumas coisas que eu acredito que são um pouco exclusivas, né? A gente fez um tipo de conferência como essa com o Blue Collars, são no Brasil em torno de 7.000 pessoas, que a gente conectou, obviamente não todas elas por vídeo, mas todas elas por áudio, através de um app nosso que nós implantamos, para que
os plant managers começassem, os gerentes de fábrica, diretores de fábrica, começassem a dar as notícias para as pessoas que estavam fora de quando estava se aproximando da volta e tudo mais, né? Quando eles regressaram, impressão muito boa de tudo que aconteceu, uma gratidão muito grande por tudo que a gente fez, e a gente lançou um aplicativo de saúde também, chamado Deluxe Health. Esse aqui foi desenvolvido aqui no Brasil, implantamos em toda a América Latina, e estamos exportando isso para o restante do grupo, uma empresa aqui do Rio Grande do Sul. Esse aplicativo, o funcionário ele entra no aplicativo e ele coloca as condições de saúde que ele está ou o familiar dele está. E a nossa área médica entra em contato com esse funcionário para saber, tá? E fica monitorando. Então, se tiver um caso, uma suspeita, monitora, acompanha, dá o aconselhamento médico necessário para isso. Todo esse cuidado que a gente teve, acompanhado da não demissão e agora sim a contratação de alguns funcionários de forma temporária, acho que foi muito importante. Suspendemos, claro, e colocamos em casa as pessoas de grupo de risco, né? A gente está falando hoje de 10% do quadro da América Latina em casa, em grupo de risco ou com suspeita de estarem contaminados, que não estão trabalhando. Temos um protocolo em caso de contaminação aparecer nas nossas plantas, nas nossas instalações, o que fazer. Então, isso dá também uma força muito grande, né? E o orgulho de pertencer, que sempre foi uma marca muito forte do funcionário da Eletrolux, só aumentou nesse período aí. Acho que a gente está preparado, sim. Quanto ao home office, minha visão, ele fica para sempre, né? Era um certo tabu até na empresa, isso era feito muito mais na área comercial, como a Adelson comentou há pouco, mas hoje isso é uma coisa que a gente já vê como possível em várias áreas. A gente acredita que o escritório não vai ser mais do tamanho que é, deve ser um escritório menor, e a gente deve adotar o home office e um processo de revezamento das pessoas, porque o latino ele precisa do contato físico também, né? Para nós é importante poder entrar na sala do colega, tomar um café, o bate-papo do corredor. Isso é uma coisa que acho que engrandece e até muitas decisões são tomadas dessa forma nos nossos negócios. Sem dúvida. Então, a gente acredita que isso deva se perpetuar. Uma das mudanças que deve ter, além da redução de viagens, que também deve se fazer. Muito desenvolvimento de produtos que a gente está fazendo hoje via virtual, usando o Google Glass e esse tipo de coisa com pessoas da Itália, da Alemanha. Então, são algumas mudanças que acho que vieram para ficar e que o Covid acelerou essa parte de digital. Muito bem. Vamos passar a palavra. Obrigado, Rames. Você já deu um panorama que vai servir de muitos insights, né? Vai ser o que os outros líderes também vão falar das suas atuações e todos os protocolos adotados dentro da indústria, né? Eu vou chamar a Jane Campos, que é a CEO da Radit Plastics. A Radit tem um trabalho aqui no Brasil que é referência, assim como vocês da Electrolux aqui no Brasil também. É muito importante falar a forma que as indústrias atuam aqui no nosso país, né, que são referências para outros continentes e outros países onde elas também atuam, né? A Delson já passou por várias grandes marcas também, né? E aqui o Brasil existe um ponto muito positivo, né? Eu vejo isso da maneira de se atuar. E a Jane tem esse preceito dentro da sua gestão, dentro da Radit, do qual eu acompanho. Jane, eu queria que você comentasse quais foram as medidas adotadas, como é que foram essas mudanças de mercado no atendimento do consumo da matéria-prima, que a Radit tem a excelência no fornecimento, e como é que você está vendo aí esses 3 meses, qual o balanço que você dá desses 3 meses que nós passamos aí de confinamento social aqui no país? Bom, boa noite a todos. Boa noite, Otávio. Boa noite, Adelson. Obrigada pelo convite. Foi um período de experiência de aprendizado. Experiência não, de novidades de aprendizado. Obviamente, nós já tínhamos sentido bastante o que a pandemia poderia fazer, porque a Radit é sediada em Bergamo, na Itália, que foi o epicentro do vírus na Itália, e nos preparamos com antecedência para o que viria. Praticamente toda a nossa matéria-prima importada, então começamos a fazer a redução de embarques para não ter problema com os estoques, reduzimos a jornada de trabalho em 25%, mantivemos 100% dos colaboradores
Aproveitamos o tempo livre de todos para adiantar todos os treinamentos programados para o ano, com distanciamento, online, de várias maneiras, atendendo ao protocolo internacional de saúde. Agora, quanto às vendas, abril não foi tão ruim ainda, não foi tão ruim, nós vendemos 55% do previsto. Maio foi um mês ruim, caiu, vendendo em torno de 50%, e o mês de junho já começou a ter uma melhora, 60%. Os mercados que alavancaram isso foram o mercado de eletroeletrônico, de appliance, linha branca, embalagem alimentícia. Esse mercado nunca caiu, na verdade, e continua crescendo. O mercado que prejudicou o nosso desempenho foi o automobilístico. O automobilístico caiu 95% nos 2 últimos meses e agora, junho, ele melhorou um pouco. A perspectiva agora para julho é já de uma pequena retomada e eu acredito que agosto já tenha uma recuperação substancial. Então, foram períodos difíceis. E assim, falando de Radit aqui no Brasil e Radit no mundo, como é que nós estamos em relação a outros países onde a Radit está presente? A Europa, bom, a China foi a primeira. A China teve 3 meses também de queda substancial e hoje a China está batendo recorde de vendas. A Europa demorou a cair e agora está numa crise tremenda. Não só a Itália, como a Alemanha, a Europa toda. Nós temos plantas praticamente em todos os continentes. Estados Unidos teve 2 meses ruins e agora já retomou. O mês de junho já foi muito bom para os Estados Unidos. A economia está virando e o Brasil que está começando. O Brasil, eu sinto que como o Brasil começou um pouco antes, ele também está tendo uma crise um pouco mais estendida em alguns segmentos. O tipo de fechamento, por exemplo, comprar carro online não é uma coisa ainda muito comum. O brasileiro ainda é muito visual, porque é um bem de consumo caro. E eu acho que talvez isso seja um aprendizado para reestruturar a venda de automóveis no Brasil. Então, mas todos estão se recuperando. Eu acho que a Europa, como o europeu é muito mais controlado, já é uma economia evoluída, não existe a necessidade, como brasileiro, de trocar fogão, geladeira, de reformar a casa, e eu acho que a Europa vai sofrer um pouco mais. Eu acho que a Europa é um mercado maduro, né? Um mercado onde maduro, exato. Aqui no nosso país a gente ainda tem muitas formas de crescimento, né? E aquisições de novos bens, né, Deus? O índice de penetração de eletrodomésticos, por exemplo, no Brasil, tirando o segmento de fogão, que tem um alto índice, nos demais é muito baixo. Quando a gente fala de eletrodomésticos, é importante a gente excluir a parte de ar-condicionado. Essa parte, no que tange a parte de appliances, né, como foi colocado aqui, também está sofrendo muito nesse momento. Já vinha num momento difícil anos anteriores. O ano passado foi um ano muito bom para esse setor de ar-condicionado, que depende da expansão imobiliária e depende também de commodity, vindo de muitos produtos da China. Esse segmento sofreu muito nesse momento. Acho importante a gente ressaltar isso. Aí eu gostaria de fazer uma colocação aqui com a Jane, porque eu acho que você atende todos os segmentos. Na sua visão, você consegue segmentar na sua visão, ou ter hoje uma projeção, quais são os segmentos que você acha que vão conseguir ter uma recuperação mais rápida nesse segundo semestre ou nesse terceiro quartil? Sem dúvida. O mercado de construção civil, eu acho que esse já vai ter uma recuperação rápida, que aí vai envolver o mercado de linha branca, como o nosso colega falou agora há pouco. O mercado automobilístico, eu não acredito que ele volte ao patamar que estava no começo do ano. Eu acho que ele vai ainda demorar, porque, como disse, é um bem de consumo caro, depende de financiamento, depende de crédito.
mas todos os outros segmentos devem ter uma recuperação, devem voltar ao patamar que nós estávamos no começo desse ano. Porque nós abrimos esse ano com crescimento, eu não sei como estavam as outras indústrias, mas nós abrimos 10% acima do ano passado, já antes da pandemia. Tem esse período de crise, que a indústria de base sofre um pouco mais, e a retomada também, a tendência é que seja rápida. Como eu disse, o segmento automobilístico representa para a nossa empresa 40% do faturamento. Então, por isso que os números ainda não estão de acordo. Mas a quantidade de encomendas, que nós fabricamos sempre por encomenda, para este mês já tem um crescimento de 30%. Que bom. Que bom. É um bom sinal. O crescimento de 30% é um sinal que estamos aí no caminho da retomada, né, Adelson? Perfeito. E temos uma multinacional japonesa também aqui, né? O líder, o Sergei Epov, que eu queria que você falasse com o Sergei também, que é uma empresa, uma indústria fantástica, né? Presente em diversos países do mundo, né? Bom, Sergei, é um prazer aí tê-los conosco. Uma empresa que todos respeitam muito. O Panasonic é uma empresa que chegou no Brasil há não muito tempo, montou uma fábrica recentemente. O Sergei, eu sei que foi um responsável pela montagem dessa fábrica na cidade de Extrema. Que beleza. Tem um profissional aí bastante respeitado no mercado. E vem aí num trabalho bastante consistente de marca e nesse segmento trazendo tecnologia e inovação. Sergei, você que está numa empresa, né, que já está acostumada com pandemias, né, os asiáticos já passaram por várias, para nós aqui na América do Sul é a primeira. Os asiáticos já tiveram essas experiências. A gente vê que muita coisa vem pela frente, né? Tem bastante coisa aí, a gente está chamando do novo normal, algumas mudanças de hábitos na vida das pessoas, mas também na organização. Queria que você falasse um pouquinho do momento hoje da Panasonic, nesse contexto que está acontecendo agora, e quais são as expectativas nesse novo normal. Bom, obrigado, Adelson, pelo convite, Otávio também, né? Vamos lá, primeiro, a Panasonic já é uma empresa que está há 50 anos no Brasil, mas no segmento de linha branca, tirando micro-ondas, que já tem um pouco mais de tempo, veio mais forte aí depois de 2012 com a montagem da fábrica de Extrema, né? Eu falo que a gente andou 5 anos em 50 dias, né? Muita coisa até a gente estava preparado, mas aquela home office, não vamos fazer, e teve que fazer, né? E viu que funcionou, né? Então, esse eu acho que é o lado bom. Eu acho que no final a gente vai colher bons frutos de algumas coisas que nós estamos aprendendo nesse momento, né? Eu também acho que como humanidade a gente também parou para pensar, olhou um pouco mais para os idosos, olhou para casa mesmo, né? E talvez muitos valores vão voltar um pouco para o passado e a gente passar a dar valor mais pelo ser do que pelo ter. Eu acho que isso deve ser alguma coisa que como humanidade a gente vai continuar, né? E como empresa, lógico que a gente aconteceu conforme o Ramos falou também. A gente aconteceu primeiro na China, né, lá foi obrigado a parar primeiro, depois o Japão e depois aqui com a gente. Então a gente acabou já usando algumas experiências deles mesmo. A grande diferença, eu acho que aqui foi um pouco a parada meia descoordenada, né, porque, por exemplo, alguns prefeitos começaram a tomar as decisões, então aquilo que a gente tinha programado para talvez vamos parar em 1 semana ou 2 semanas, a gente foi obrigado a antecipar devido a algumas decisões municipais que foram sendo tomadas devido à criticidade de cada cidade, né? Então isso acabou atropelando um pouco o que a gente tinha planejado, né? E com relação a todo o tema, a experiência que o Japão tem com crises, né? A primeira foi a gente voltar para os nossos princípios, então tomar as decisões conforme os princípios da empresa, né? Então a empresa é uma que tem como princípio contribuição à sociedade, então ela nasceu para produzir produtos que contribuam para a sociedade, para uma vida mais confortável, né, para o meio ambiente. Então nós separamos a pandemia em 4 fases, né? A primeira fase foi, temos uma crise, então temos que parar, olhar o que tem que ser feito, como a gente parar com segurança e tal. Então
paramos algumas operações, botamos as pessoas em home office. A segunda foi o tema de proteção do caixa, né? Então, o que nós podemos fazer para proteger o caixa? Então, olhamos as medidas que o governo estava colocando, as reduções de jornada, as possibilidades que tinha, também muito próximo do que o Ramos falou, também mantivemos o piso salarial em 100%, mesmo com suspensão de contrato e tal, mas foi um foco no caixa da empresa, como segurar o caixa. A terceira fase foi o retorno à operação, como retornar com segurança, né, os distanciamentos, os equipamentos de segurança, os transportes dos funcionários, né, os turnos, como a gente redividir tudo isso, e aí isso a gente utilizou muito da experiência internacional. E a quarta agora é o novo normal, né, como é que vai ser esse consumidor, como é que esse consumidor vai estar consumindo, o que ele vai estar consumindo nessa nova fase. Né, eu acho que como pontuaram aí, o tema da construção civil, então o home office ele vem para ficar, eu acho que ele não vai ser como é agora, só home office, mas ele vai ter alguma coisa intercalada. Então eu já vejo muitas pessoas procurando apartamentos que talvez tenham espaço para o escritório, né? Então esse movimento de mudanças na área da construção civil, eu acredito que deve ter uma subida forte, né? A troca de produto de linha branca também ela acontece, eu falo, quando quebra, né? Quando a pessoa casa, quando a pessoa separa e quando a pessoa muda de casa, né? Então, quebrar continua quebrando, como o Clóvis colocou na nossa discussão inicial, está no ciclo de 10 anos, né? Então, vai continuar tendo as quebras, a reposição natural pelo desgaste, né? Mudar de casa também, o pessoal vai acabar com esse novo, eu vejo muita gente falando talvez de uma migração para o interior, para sair um pouco mais de São Paulo, né, do trânsito, com o tema do home office, então vai ter esse movimento de mudança de casa, eu também acho que é uma perspectiva grande. Separação também teve um pouco mais já na pandemia, já tem um índice maior, né? Casamento, acho que as festas não estão acontecendo. Esses pararam, estão sendo adiados, né? Tem gente discutindo como devolver o dinheiro, está uma confusão esse setor de casamento. Né? Mas eu acho que como as pessoas talvez já tenham um apartamento, já se juntaram, elas estão até se juntando, não está tendo a festa, mas talvez elas já estão indo para o novo apartamento. O que faz, acho que o movimento de linha branca, por isso que eu vejo essa tendência, eu acho que ela deve, lógico, pode ter uma bolha, porque as lojas reabriram um pouquinho mais, isso represou um pouco, mas eu não acho que ela é uma bolha tão alta assim que volte, eu acho que deve ter uma tendência para permanecer. E aí o que perde um pouco é o segmento de supérfluos, né? A gente tem várias categorias, por exemplo, então uma categoria, por exemplo, áudio já sofre um pouquinho mais, né? TV, pelas trocas de streaming também, foi um mercado que ele deu aquela primeira queda, mas voltou. A parte de informática, no início, foi a maior venda de informática, né? Pelo tema dos home office também, a informática vendeu muito bem. Então depende muito do segmento, né? E sempre trocando experiência com os outros mercados, né? Porque isso também é quem está na frente, quem já aconteceu na frente, quem já voltou, quem retomou, a gente faz essa troca para tentar ver o que pode ser similar aqui com o nosso desafiador mercado, né? Você que está numa empresa de tecnologia, aliás, uma tecnologia de ponta hoje, dentro de um contexto bastante importante de inovação, o que a gente pode esperar de inovação tecnológica para os próximos meses com esse pós-efeito pandemia, mundialmente, Serguei? Eu vejo, por exemplo, a gente tinha trabalhado nisso, né, e é um ponto que a gente tem trabalhando, o tema de produtos antibactérias, né, então o consumidor está mais atento com o tema limpeza, né, com o tema comida, então de onde ele está recebendo, como ele está recebendo, o que ele faz quando chega, né, então toda a parte de desinfectação que o pessoal faz, né, quando chega em casa, então eu acho que isso deve continuar, né, o consumidor vai estar mais atento com todos esses movimentos e a tecnologia vai ajudar, né, hoje todo mundo chega em casa, limpa tudo que chegou do supermercado, né, talvez você tiver uma tecnologia que você passa por uma lâmpada e já esteriliza tudo isso, então isso eu acredito que tem de ser. O consumidor vai buscar produtos de melhor performance, né, então a gente fala do home office, mas tem muita gente que está na sala, né? E hoje você tem as cozinhas tipo americana aberta. Se o refrigerador dela faz barulho ou outro produto que faz um ruído, ela vai buscar talvez produtos mais silenciosos. Então isso eu também vejo como uma tendência, né? Performance de produto, então produtos que ajudam mais na vida, um forno que tem uma performance melhor, um fogão que tem uma performance melhor. Isso eu acredito que vai acontecer, porque as pessoas passaram a usar os seus próprios produtos, né?
Então, a busca por produtos com melhor performance, que realmente ajudam no dia a dia, né? Aspirador de pó não é um segmento que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem fora, mas acho que a Electrolux pode falar bem, teve um boom também, né? Ele realmente subiu, porque são produtos que ajudam a vida do consumidor. Então, isso o consumidor vai buscar muito, na minha opinião, né? Máquinas de lavar com melhores performance, tudo isso vai ter uma tendência do consumidor prestar atenção e pagar um pouco mais por isso. Então, Serguei, essa convivência em casa, né, nesse tempo de isolamento, né, as pessoas que decidem, né, o marido, a esposa, porque hoje todo mundo trabalha, né, as funções domésticas são divididas, ou você tem uma funcionária que faz esse trabalho. Com a convivência com esses equipamentos, isso também causa você querer evoluir com tudo que você percebe, que você sente, como barulho, como outros sentidos, né, do que você quer ter uma casa limpa, higienizada, com todos os itens, né, que devem ser. Eu acho que muito bem colocado pelo Serguei esse ponto dos antibactericidas, eu acho que isso vai ser uma tendência. E Serguei, mas a minha pergunta aqui, assim, a Panasonic é uma indústria que está em todos os continentes, todos os países, né? Nós temos aqui a tecnologia presente, as câmeras aqui do nosso estúdio são Panasonic. Você vê que a Panasonic faz presença mesmo em alta tecnologia. Como é que é o mercado brasileiro? A gente faz essa pergunta por uma questão até de patriotismo aqui do nosso país, né? De saber como é que o Brasil é visto lá fora, lá no Japão, quando você vai lá, faz uma reunião lá com os seus heads, como é que o mercado brasileiro, porque é um mercado ainda em muito crescimento, então o interesse deve ser muito grande, né? Isso sim, né, o Brasil é um dos mercados focos para o segmento que a gente está. Como você falou, a Panasonic botou os ovos em várias cestas, né? Então a gente tem muitos segmentos, a gente tem linha branca, linha marrom, tem a linha B2B, tem empresa de cogeração de energia, tem toda a parte de baterias de carro híbrido, né? Tesla, todas as baterias são fornecidas pela Panasonic. Então a gente tem muitos segmentos. E o Brasil é um mercado foco, né? O Brasil, lógico, que tem os seus desafios, né? Então o Brasil é um país, por exemplo, bivolt de produto, né? Então 127, 220. Então o Brasil tem um pouco mais de complexidade em si, né? É um processo de certificação diferente do que é lá fora, apesar de usar as mesmas bases, ele usa alguns patamares diferentes para, por exemplo, certificar um refrigerador, né? Então, ele tem os seus desafios, né? Então, mas a matriz em si enxerga o Brasil como um dos países de investimentos e de crescimento. Sim. Bom. E tem se adaptado a... Sim. Certo. Então, nós temos 3 multinacionais, né, Adelson? Uma italiana, uma sueca e uma japonesa, né? Fantástico. Né? Não é fantástico? E uma brasileira. E agora a gente vai conhecer, a gente tem aqui o Clóvis Simões, que é o diretor comercial e marketing da indústria Atlas de Fogões. Eu queria que o Clóvis falasse nesse momento. O Clóvis é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande também. Conheço a performance que ele faz, com o entusiasmo que ele trabalha, principalmente a área comercial, né, que é onde ele tem um destaque muito grande, né, aqui no Brasil. E eu queria perguntar, Clóvis, como é que estamos aí as vendas e a produção, não só das marcas consolidadas da Atlas Fogões, mas também da nova marca que vocês recém-adquiriram, que é a marca Dacco, uma marca já consolidada aqui no mercado brasileiro. Ok. Boa noite a você, Otávio, Adelson, aos demais da mesa. Obrigado pelo convite de poder compartilhar com vocês esse momento tão especial, né? Falando de mercado, né, e falando de Atlas e Dacco, como nós nos preparamos, e não foi diferente de tudo aquilo que já foi colocado até agora. Teve o primeiro momento que foi choque, entender o que estava acontecendo, a questão do pânico, enfim. E adotamos uma postura de capturar esse aprendizado
em velocidade, nos ajustando aí a cada nova demanda, a cada situação diferente que acontecia, como o Serguei falou, um início muito confuso, com restrições de cidade, lockdown, e agora ainda continua a questão da recorrência de abre e fecha a loja. Tudo isso é um aprendizado muito grande, como a Jane comentou. A Atlas foi igual às demais, adotou todos os protocolos de segurança sanitária, direcionados, indicados. Não chegamos a parar a operação, tivemos que reduzir para nos adaptarmos a esse novo cenário, né, essa nova realidade. E aí, surpreendentemente, a partir de abril, que foi ainda a percepção do choque, enfim, surpreendentemente, a partir do início de maio, percebemos uma reação extremamente positiva do mercado com relação a consumo. E aí começamos a entender tudo isso de uma forma bem objetiva. É claro que, como já foi falado, na medida em que as pessoas passam a habitar sua casa 24 horas, toda a família ali reunida e consumindo, né, a utilização mais intensa dos equipamentos, especialmente os essenciais, né, de uma cozinha, começou a provocar essa questão da troca, da exaustão daquele equipamento. Como o Serguei falou, tinha muita gente que não pilotava o equipamento e teve que pilotar diretamente. Começou a perceber algumas necessidades para a troca, né? Então, esse momento de maior utilização da residência provocou essa aceleração no consumo, e a gente percebe que são todos os produtos que estão dentro da casa, né? Cozinha, sala, quarto, imóveis também. Eu tenho falado com o varejo intensamente e a situação é muito parecida, né? Nós tivemos um maio já em termos de sellout extremamente promissor. As indústrias, elas de certa forma limitadas àquela capacidade de atender no mês imediatamente após aquele choque inicial, já projetando um junho melhor, porque a capacidade de produção também foi evoluindo, foi se ajustando. Ainda estamos ligeiramente abaixo da capacidade nossa média, mas devemos encontrar esse ponto por volta da segunda quinzena de julho, e entramos mês de agosto, melhor estruturados, né? Eu queria comentar alguns pontos que eu considero importante. Este aprendizado, tanto do consumidor, como ele está conduzindo essa sua nova jornada de compras. E o aprendizado também importantíssimo do trade, da revenda, né? A gente percebe que mudanças em todas as direções, né? E o entendimento dessas questões nos garante aí resultados mais estruturados, né? Do ponto de vista de consumidor, a Atlas sempre manteve aí um forte compromisso em melhor atender o cliente do jeito que ele quer, como ele quer, agora com o desenvolvimento de ferramentas e entrando mais fortemente nesse contexto de venda digital, ampliando a sua participação e desenvolvendo o online, tudo isso fica muito mais intenso, né? E para reforçar essa colocação, a Atlas foi indicada pelo Reclame Aqui como uma das candidatas ao Prêmio 2020. O Reclame Aqui é um órgão aferidor desse nível, esse padrão de atendimento do consumidor final. Então, o consumidor mudou, ele está consumindo de uma forma diferente, está consumindo mais os utensílios da casa, e aí tem essas questões que já foram abordadas, do tipo, se existe essa maior utilização do equipamento, a troca ela é decidida. E a gente percebe também que o consumidor, mais tempo dentro de casa, ele assumiu uma postura qualificadora na tomada de decisão. Ele pesquisa muito mais. E esse fato de melhorar a pesquisa está sinalizando decisões de compra com qualificação de produtos com features mais elaborados, produtos que atendam uma expectativa acima daquela usual, daquilo que ele
considerável. Na realidade, a quarentena, o home office, ele destacou de forma intensa essa percepção, essa conexão do consumidor com os seus utensílios domésticos. Tem uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Hunter, durante a fase crítica da pandemia, e os entrevistados colocaram o seguinte, 51%, de que mesmo depois que tudo isso passar, continuarão fazendo suas refeições em casa. Significa que a utilização da casa, eu também compartilho com essa visão, não se alterará de forma muito intensa, ou seja, a casa voltou, resgatou esse papel de núcleo social principal das famílias, né? Então, tudo isso indica um cenário promissor para produtos que estão dentro da casa. A nossa visão para o trimestre que se inicia hoje, ela é uma visão realista, tem a positiva e a negativa e tem a realista, né? Nós utilizamos um padrão de realidade que o mercado nos sinaliza. Então, esse trimestre, por tudo que está sendo percebido, por essa mudança no comportamento, esse novo protagonismo da casa e da cozinha, e com essa demanda já percebida e o que a indústria vai atender, o trimestre ele praticamente está definido. O quarto trimestre, no segmento de eletrodomésticos, não há uma percepção muito crítica. Pelo contrário, dos segmentos que são estudados e medidos, o eletrodoméstico é o que menos apresenta condição de uma contração menor, né? A gente falou aí da indústria automobilística, que este ano, segundo a Brave, cairá 40%, deixarão de ser vendidos 1.300.000 veículos, diferente do segmento que nós, o turismo que o Adelso falou, e do segmento que nós operamos. Então, a visão desse segundo semestre, ela é uma visão menos crítica do que os demais segmentos. E aí nos leva à percepção da conexão com 2021, que tem algumas questões para serem percebidas, tratadas, a questão de emprego, geração de renda, a questão do varejo com crédito, liquidez, enfim, questões que naturalmente se apresentam e podem se apresentar agora de uma forma mais ou menos intensa, né? Mas a percepção da Atlas, a visão com que nós trabalhamos, é uma visão bem realista, com esse viés otimista, é claro, né? Somos motivados por excelência. E a Atlas e a DACO, que lideram o mercado brasileiro de fogões, né, tem um papel aí determinante na condução deste movimento, né? Nós instituímos, nós provocamos toda essa movimentação no mercado brasileiro de fogões. Percebemos situação muito semelhante, o Rames comentou, toda a América Latina, especialmente o Cone Sul, onde operamos de forma intensa, também num ritmo extremamente adequado, né? Parece que a fase mais crítica o receio, a desconfiança, o medo, né, no primeiro momento, já foi superado, o que nos coloca numa condição bem adequada, eu diria, bem realista, com esse viés positivo para todo o segundo semestre. É claro que trabalhamos mês a mês, trabalhamos com uma visão, tem que ser assim, todos os nossos processos, enfim. Agora, um detalhe interessante, em momento algum, desde o início da pandemia, contingenciamos qualquer projeto. Pelo contrário, aceleramos uma série de projetos voltados à inovação, com os grupos de trabalho, conseguimos antecipar de forma intensa a entrega deste conteúdo executado na fase da pandemia e do home office, né? Hoje, toda a área administrativa da fábrica e a administrativa comercial opera com home office, um aprendizado incrível, que é o conteúdo, as devolutivas do home office estão num nível de qualificação surpreendente, e nós acreditamos também que isso não muda mais, e o home office veio e vai ficar,
né, especialmente aí em grandes cidades e também dependendo da atividade em si. E com o home office se prolongando ou ficando de forma meio que definitiva, nós temos a casa sendo utilizada com maior intensidade e tudo que nela há nessa correspondência de consumo, de troca, de possibilidades. Eu queria só fechar com uma observação sobre a percepção e uma coisa incrível, que foi a capacidade do varejo brasileiro em aprender tudo isso, em se reinventar, em estabelecer postura rápida para atender essa nova demanda, esse novo momento, né? Então, aqui, acho que foi o Serguei que falou, foram 5 anos em 50 dias, né, de evolução, de aprendizado, de aceleração, e aqueles projetos que estavam em meio conclusos ou que iam iniciar, foram todos postos na mesa e de forma acelerada foram executados, muitos concluídos, né? E a gente começa a perceber que a Atlas e DACO tem um papel assim intenso de viver o PDV, viver o ponto de venda, o Otávio sabe disso, e a gente percebeu então que esse novo aprendizado transformou, inclusive, o papel do vendedor de loja, que antes era uma figura que ficava lá na loja, tendo cliente ele atendia, não tendo cliente ficava parado, né? E até eu lembro que, num tempo atrás, a gente conversando com o varejo, e como é que foi o movimento hoje, enfim, hoje choveu e a venda não foi boa, porque não entrou ninguém na loja. Hoje, com toda essa transformação, essa mudança, e o varejo já percebeu isso, o vendedor de loja ele passa a assumir um papel extremamente interessante. Enquanto tiver cliente na loja, ele está atendendo o cliente. Não tendo cliente na loja, ele está atendendo a sua carteira de clientes através de ferramentas digitais. Então, ele vai ficar o tempo inteiro executando plenamente a sua atividade de vendas. É impressionante, né? O conhecimento que a gente adquire com esses líderes aí. Cada um, né, tem as suas formas, né, de ver e de atuar, e eu acho que a Atlas é uma empresa 100% brasileira, e como eu lhe disse, o Clóvis para mim é um fenômeno comercial e vendas, né, junto ao setor de varejo, né? E para conhecer o setor de varejo, nós temos aí um líder, né, Adelson, que é o Romano Panceira, que é o fundador da Promovisão, que eu vou passar para você, que conhece bastante o varejo também, poder trocar aí essas informações aí para os nossos internautas. Bom, boa noite, é um prazer revê-lo. Acho que a gente passa um momento muito peculiar na nossa sociedade, Otávio, mas vai proporcionar o novo, né? Uma renovação nesse segmento de consumo. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua visão do que está acontecendo hoje, essa transformação importante que o mercado vem passando, do aspecto de vista de consumo, e qual é o que você pode falar um pouquinho para a gente sobre a sua visão desse panorama aí os próximos meses? Vamos esperar arrumar o áudio do Romano. Você está ouvindo, Romano? Aí, Otávio. Você acha que apertou o mute. Agora voltou. Eu tinha apertado. Desculpa para não incomodar. Me perdoem. Agradecer a vocês aí pelo convite. E agradecer também, cumprimentar todos os meus colegas aí de bancada, porque realmente hoje todo mundo está aprendendo aqui um pouco, né? A gente veio para transmitir um pouco, compartilhar a experiência e o conhecimento, mas o aprendizado aqui está sendo enorme também. O que eu poderia compartilhar com vocês, primeiro, o que a pandemia, na opinião nossa, trouxe para o novo normal, né? Ou seja, como o Cláudio falou, o home office não vai ter volta. A maioria das empresas vai adotar isso como forma até para reduzir custos de locação
de imóveis para escritórios, etc., e vai conseguir levar para o seu time no home office uma maior eficiência de performance. Eu tenho falado com muitos empresários e executivos e também colaboradores de diversas empresas aí nos últimos 2 meses, e o comentário geral é de que realmente as pessoas estão performando melhor em home office, né? Que era uma grande discussão, né, anterior, se isso seria verdadeiro ou não. E hoje a gente vê como, claro, verdadeiro. Um outro ponto levantado aí pelo time foi a questão de possível mudança, né? Ou seja, as pessoas irem para outras localidades ou bairros ou até cidades para ter uma vida, uma qualidade de vida melhor, né? São movimentos que a gente notou em décadas passadas aí nos Estados Unidos e também em algumas cidades europeias, e a gente vê com grande intensidade aqui essa mudança. Então, vendas de imóveis e locações de imóveis fora desses centros mais concentrados, né? Então, ou seja, quando a gente está falando de São Paulo, tem ilhas aqui em São Paulo que o pessoal vive como se fosse no interior, né? Então, não significa necessariamente sair da cidade, mas sim ter uma opção de uma vida com uma determinada qualidade melhor. Com relação a comportamento de compra e jornada de compra, nós tivemos uma aula aí com o Clóvis e com o resto dos palestrantes, demais palestrantes, aí painelistas, né? Mas eu gostaria de dizer que a gente teve uma experiência grande aí de venda agora no último mês, que aumentou aí em torno de 30% a 35% a venda em geral desse setor, né? Mas é interessante ver que no mês de abril para maio, a gente ainda tinha uma grande concentração em venda online, e no mês de junho essa venda já voltou a se equilibrar, ou seja, online e físico estão vendendo praticamente o mesmo, com um leve destaque para o físico, né? Isso já nos traz essa nova postura do vendedor, né? Eu concordo totalmente com o Clóvis aí, que o vendedor, ele agora na loja, não tem mais desculpa para não vender. Ou seja, o momento todo que ele estava lá parado, esperando o cliente bater na loja, ele vai ter lá uma meta e um objetivo e até uma motivação para falar com os clientes da carteira dele online. Então, essa evolução fez com que os preços também do online com o físico voltassem a ser praticados de forma equilibrada. Então, foi um exercício que a indústria fez junto com o varejo, que conseguiu equilibrar esse preço, e isso faz com que o cliente se sinta confortável para ir em qualquer dos dois canais de venda, seja o digital ou seja o físico, né? Por fim, falando ainda de lojas físicas, né, o que eu acredito, assim, o mercado do varejo como um todo, eu acredito que a gente vai ter uma evolução grande aí no próximo trimestre. Eu acredito que as vendas ainda vão aumentar muito no próximo trimestre e vai haver uma recuperação aí de vendas desse setor no ano, com resultado positivo até o final do ano. Então, eu estou enxergando dessa forma aí esse mercado, e acredito que o governo federal, aí, pelas conversas e palestras que a gente tem assistido do nosso ministro da Economia, ainda vai injetar muito dinheiro aí para fomentar a economia, porque com a pandemia o Brasil quer diminuir as desigualdades, né? E o governo descobriu que existem 36 milhões de brasileiros que estão completamente à margem como um todo, né? Então deve vir aí um programa mais robusto de Bolsa Família, ou chame-se ele com o nome que for, e vai, consequentemente, criar renda e gerar renda para consumo, e certamente com uma penetração de vários bens imóveis da linha branca são baixos ainda, ou médios, né? Então, certamente vai ter um incremental. Por fim, só queria comentar também essa questão das pessoas no home office, né? Ou seja, marido e mulher em casa, etc. E houve o barulho
a geladeira, o refrigerador que não está legal, né? Ver o fogão que não está cozinhando bem e tal. Então, eu concordo também com o que foi colocado lá pelo executivo da Panasonic, que vai haver uma mudança de patamar de performance aí em alguns produtos e equipamentos, né? Então, com isso tudo, esse setor vai se incrementar, sem dúvida, e isso vai se refletir provavelmente em geração de emprego e consumo na cadeia toda e os stakeholders desse setor. Bom, essa parte do consumo também, eu acredito que tem que ter aí políticas de crédito também, porque as pessoas querem comprar, querem consumir, mas também tem que ter o dinheiro no bolso, né? O dinheiro que cabe, né, Claro. no bolso de cada um, né? Existe um problema, uma queda de renda familiar no Brasil bastante significativa nesses últimos meses, né? O nível de desemprego aumentou, a renda familiar caiu bastante, né? Não é o caso das empresas que nós estamos falando aqui, mas boa parte das empresas no Brasil acabou oferecendo a redução do salário, o que acaba impactando no consumo dentro de um período de médio a longo prazo. Claro que a perspectiva é boa, hoje o governo começa a soltar alguns pacotes de incentivo à complementação de renda, né? De forma a garantir o suprimento básico, mas também uma parte desse dinheiro acaba voltando para o consumo. É um momento que a gente precisa trabalhar e analisar com cuidado. E outra coisa importante, Otávio, é olhar regionalmente, né? O Brasil é um país de dimensões intercontinentais, você precisa analisar o consumo mais regionalmente a partir de agora. Bem, eu queria aproveitar para o Romano fazer mais uma perguntinha. Romano, assim, em março, fevereiro, final de fevereiro, março, você esteve com um grupo de empresários em Düsseldorf visitando a Euroshop, que é a principal feira no setor de live marketing e envolve também a parte desde vitrine de lojas, né, colocação de produtos, enfim. E você voltou aqui para o Brasil, pegou um pouco com as visitas que você fez lá em Milão, se eu não me engano, onde você foi visitar as visitas monitoradas, né? E aqui, ao retornar no Brasil, a gente já estava no início aí da pandemia, né? Com tudo que você viu lá, das experiências e das tendências, o que a gente pode falar de tudo que está acontecendo aqui no mundo nesse momento? O que está muito claro cada vez mais o varejo vai oferecer não só produto e equipamento de venda, ou seja, para fazer uma mera venda, mas sim vai criar oportunidades e ambientes de a pessoa ficar mais tempo ali naquela loja, curtindo a loja e vivendo uma outra forma de enxergar e compartilhar com seus familiares ou com seus amigos e amigas dessa loja, né? Exemplos disso são, por exemplo, um supermercado lá em Düsseldorf chamado Edeka Zurheit, que tem dentro dele, além de tudo que a gente enxerga aqui hoje no supermercado com 2.500 metros quadrados de área de venda, ele tem 5 restaurantes distribuídos com várias opções, ou seja, um restaurante orgânico, um restaurante de grelhados, um restaurante mais refinado, um tipo patisserie e, por fim, um outro estrelado Michelin. Então, assim, quando é que a gente ia imaginar que num supermercado de um país, né, ou seja, de um setor, né, como esse, ia oferecer um restaurante já estrelado Michelin, né? Então a gente está enxergando isso lá na Europa. Eu vi isso não só em Düsseldorf, como também em Milão e região, e já tinha visto também nos Estados Unidos e Nova York, né, no novo modelo da Nordstrom, né? A Nordstrom lançou uma nova proposta de magazine, que o magazine lá nos Estados Unidos também está em crise, e essa loja oferece em cada andar vários tipos de restaurantes ou snack bar ou outro tipo de solução
para reter o cliente e oferecer a ele uma experiência diferenciada. Então, o que eu vejo é isso, ou seja, como transformar o seu negócio, a sua loja, em algo mais do que simplesmente vender aquele produto, né? É criar um cenário, um teatro, onde o ator principal é o consumidor e nós todos aqui estamos coadjuvantes e atuando e performando para oferecer a ele uma melhor experiência de compra. Muito bem. São formas, né, de trazer uma experiência para o consumidor, né, no ponto de venda. Eu acredito que muitas mudanças vão trazer inovações nessa área também, né, Adelson? É importante associar agora, além da questão da experimentação do produto, é criar ambientes que você consiga vir com a família. A gente viu aqui em alguns eventos anteriores, principalmente na parte de eventos e turismo, que agora existe uma preocupação dos empresários em envolver e comprometer a família, para que a gente consiga ter um retorno, um resultado melhor nessa experiência de compra, né? Provavelmente menos pessoas, acho que esse é um ponto importante, as pessoas que vão ao shopping hoje, elas vão não passear, né? Elas vão com a finalidade de compra. Então, isso é um aspecto que aparentemente parece ser uma coisa que tem mudado, né? Antes você tinha 70% do público dentro de um shopping sem uma intenção real de compra, né? Agora, esses 30%, 40% que frequentam o shopping, a maioria deles acabam efetivamente realizando a compra. Muito bem. Nós já estamos aqui passando de 1h e pouco, né, da nossa webcast meeting, né? Impacto no setor industrial e plano de contingência com os líderes de grandes indústrias aqui do nosso país, multinacionais e também indústrias brasileiras, né? Então, vamos passar uma rodada de perguntas. Como é que a gente vai fazer esse segundo bloco agora? Eu posso puxar uma pergunta Por aqui favor, de um vamos internauta? Essa pergunta eu vou direcionar para o Clóvis, né, de acordo aqui com o internauta que colocou. Mais por uma característica de você ser uma empresa nacional, aliás, a Atlas Eletrodoméstico é uma empresa que vem se renovando, vem num processo de inovação constante, né, Clóvis? Tem feito aí grandes mudanças no sentido de design e tudo mais. A questão é a seguinte, a indústria sempre, principalmente do ponto de vista do Brasil, ela sempre teve uma preocupação de redução de custo, aumento de produtividade e melhorar as entregas, né? Parece que esse novo cenário do pós-pandemia, ela trouxe um novo ingrediente, que é a questão do caixa, que até o Serguei acabou comentando aqui e os outros colegas. O caixa passou a ser algo que sempre se tomou muito cuidado com o caixa, mas agora ele tomou uma atenção muito especial. Então, parece que a empresa vai passar por um novo processo de reeducação, uma nova organização, com mais controles, talvez com alguns custos mais ajustados. Enfim, Clóvis, o que você pode falar? Essa pergunta não é do segmento de bens duráveis, mas é uma indústria brasileira aqui que está nos perguntando isso. Sim, muito bem, pertinente, né? Então, a preocupação com o caixa me parece que é algo que deve ser praticado por todos, e independente do momento que a gente vive. Agora se acentua mais essa necessidade. Mas a Atlas, ela tem uma característica, né? Uma empresa nacional. A Atlas esse ano completa 70 anos, né? E ela tem um estilo de gestão muito enxuto, sempre teve muito enxuto. Nós sempre tivemos uma performance de gestão corporativa com uma visão intensa no PRC, nos programas de redução de custo, em todas as direções, né? Somos uma empresa enxuta do ponto de vista de estrutura, de quadro, de colaboradores. Trabalhamos de forma super enxuta nossos processos, visando otimização de resultado. A preocupação com o caixa, ela existe, claro, mas ela sempre existiu, não é algo novo
que a Atlas passou a ver isso de forma diferente. Não, esse é um dos pilares da gestão da empresa de muito tempo, né? Então, é claro que se você não tem uma relação estruturada, se você não conversa direito com o tema caixa, você já não vive bem, você já fica pedalando. E numa situação dessa que nós estamos vivendo, seria extremamente desafiador. Então, ao internauta, falar que a Atlas é uma empresa nacional, mas que, sob pilares de gestão, o caixa é um dos fundamentos que ela cuida com atenção, com cuidado total. Nós desenvolvemos produto, nós fazemos leitura de tendências de mercado, daquilo que o consumidor quer, nunca tivemos, em momento algum, estrutura de fábrica, estrutura de atendimento acima do necessário. Nunca, sempre operamos de forma bem enxuta. E este aprendizado, que não é de agora, está sendo extremamente importante para ultrapassarmos esse momento, né? Estamos seguros, tranquilos sobre o fundamento caixa, é claro que atento a qualquer movimentação. No início da pandemia teve um movimento de mercado em que todos, sem saber exatamente o varejo, qual seria a extensão, a profundidade deste quadro, pediram aí prorrogações, enfim, mas essa questão foi sanada, foi resolvida pontualmente e voltamos agora a navegar em padrões absolutamente normais e controlados, e para a empresa, para a Atlas, este é um fundamento cuidado com zelo total. Nós não abrimos mão do nosso padrão de execução, de gestão do caixa. Não damos um passo maior do que a perna. E tem momentos que se tem que diminuir a velocidade, diminuímos a velocidade, mas não arriscamos, em prol de qualquer coisa, a nossa segurança corporativa, o equilíbrio da empresa. Sem dúvida. Falando aqui de perguntas dos nossos internautas, uma pergunta para o Rames Chama, que é o COO da Electrolux. Rames, estão perguntando aqui, a Electrolux é uma indústria que nasceu na Europa, né? Mais precisamente na Suécia, né? Quais os segmentos que vocês atuam no mundo e quais são os projetos aí para 2020 e 2021 de inovações aqui no Brasil? Bom, a Electrolux ela é parte do grupo Wallenberg, né? O Wallenberg é um investidor sueco. Ele tem, além da Electrolux, tem bancos, tem outras empresas que, inclusive, têm subsidiárias aqui no Brasil, como a Atlas Copco, como Scania, Siemens. Então, vem de um grupo muito forte. Dentro do segmento Electrolux, a gente se divide basicamente no segmento de home appliances. Home appliances, a gente atua com lavadoras, toda a parte de limpeza de roupas, secadoras, trabalha com produtos para cozinha, que são fogões, refrigeradores, produtos para bem-estar do lar, e aí a gente classifica produtos de ar-condicionado, filtro de água, aspiradores de pó, e também tem o segmento de portáteis. E existe um outro segmento da empresa, que é o segmento industrial, esse segmento voltado para grandes lavanderias, hospitais, hotéis, e para grandes cozinhas também, né? Chefes, também hotéis, e a gente atende isso no mundo todo. Dando para a gente mais de 60 países, são mais de 60 mil funcionários no mundo todo. Com relação a projetos para esse ano, a gente já lançou a marca Continental, que a gente adquiriu há 2 anos atrás, lançamos este ano, o lançamento foi um grande sucesso, os produtos estão muito bonitos, estão vendendo muito bem. Então, estamos agora, finalmente, com 2 marcas aqui no Brasil também, Electrolux no segmento médio para alta e Continental no segmento mais de entrada, mas com produtos muito, muito bacanas. Vindo de inovação, temos várias novidades.
dentro da área de cozinha, nós estamos fazendo uma torre de cocção que vem da Europa, um produto realmente bem diferenciado, produtos conectados, não só em ar-condicionado, mas também teremos novidades logo aí no mercado. Por um tempo, a gente chegou a parar e pensar se realmente era a hora, mas a gente acredita realmente que inovação é um mote da Electrolux. Devemos, em breve, renovar a nossa linha de fogões e também de refrigeradores. Isso é o que tem a Electrolux aí de novidade para o mercado desse ano. E o que você acha desse novo futuro, que é a casa conectada? Como é que a Electrolux está vendo esse novo hábito que vem por aí? A gente tem um centro de desenvolvimento, né, de digitalização que fica na nossa matriz em Estocolmo. Trabalhamos muito próximos a eles. E realmente é algo que já se fala há algum tempo, né? Não é algo que é uma novidade, é algo que já está vindo há algum tempo. Temos parcerias aí com a Google já em andamento, e a gente acredita que realmente é o futuro. O segredo está em a gente descobrir, ou nós ou um dos nossos concorrentes, qual é aquele wall que dá para o consumidor. E acho que isso, na verdade, ainda ninguém na linha branca conseguiu descobrir, além da câmera que olha dentro da geladeira para dizer o que tem lá dentro, para te falar lá quando você está comprando. A gente acredita que é algo a mais, mas que também a gente ainda não conseguiu detectar. Sem dúvida, né, é uma grande vantagem você poder preparar a sua casa para quando você chegar, a sua casa está limpa, sua comida preparada. Acho que a robotização pode ajudar muito. Acho que a combinação do robô está se popularizando cada vez mais. A gente já tem visto robôs fazendo entrega, robôs servindo comida, servindo bebida, tem vários vídeos disso. Eu acho que essa combinação do robô com a automação digital pode ser, sim, um grande futuro, é algo que a Electrolux está pensando. Rames, você já aprendeu a limpar a casa e cozinhar, não? Eu tenho um robô, a gente tem um robô da Electrolux, né, de aspirador, então a gente não precisa limpar a casa, o robô limpa para a gente. Aliás, um baita produto, eu recomendo, muito bom. Você programa ele, a hora que você quer, ele funciona e limpa para a casa inteirinha. Isso já é um grande passo para a grande ajuda. Quanto a cozinhar, eu ainda sou um bom experimentador. Um bom experimentador, isso é importante. Tem uma questão aqui para a Jane. Para a Jane? Isso. Tá Jane, tudo bem? Boa noite, vamos lá. Tem um internauta aqui, provavelmente do segmento de indústria também, sobre abastecimento de grandes empresas. A gente vê aqui, pelo menos nesse segmento de bens duráveis, uma certa empolgação ou motivação nesses próximos meses. A pergunta é assim: no momento de pandemia, onde o caixa é algo tão importante, como vocês fazem para fazer o controle, quer dizer, desse caixa? No momento que entra uma onda de consumo grande, a gente entende que existe aí uma necessidade, uma pressão para você começar a soltar mais produto. E de repente esse negócio frustra por algum motivo. Como é que a indústria, como uma indústria multinacional como a sua, consegue fazer esse equilíbrio, né? Da demanda com... Muito excelente pergunta desse internauta. Muito boa pergunta. Olha, pandemia, como disse, é uma novidade. O equilíbrio de caixa foi na fé no começo, né? Bom, todo o nosso produto é importado. Nós, infelizmente, não tinha como parar o produto no mar, por exemplo, e mandar o navio voltar. Então, nós tivemos uma baixa de caixa, mas não suficiente para uma crise, e conseguimos parar. Atualmente, já trabalhamos com 40 dias de estoque de matéria-prima base, entre estoque local e porto, para abastecer o mercado. Nós somos um compostador de poliamidas, nós temos a planta de poliamida aqui no Brasil. Um dos nossos fornecedores é a nossa casa-mãe, então sempre vai nos ajudar um pouco em caso de necessidade, não foi necessário, mas foi uma ginástica. O problema nesse período foi a inadimplência. Não vou dizer inadimplência, porque nós resolvemos isso.
mas uma suspensão temporal de pagamento. O mercado, como eu disse, as empresas transformadoras do segmento automotivo suspenderam o pagamento até 60 dias. E isso prejudicou um pouco o caixa, sim. Mas todos pagaram, nós não tivemos mais nenhum problema, foi uma recuperação bastante rápida até. A administração de caixa, como eu disse, dólar é um outro efeito complicado, né, que nós tivemos, eu falo que se você olhar o gráfico do dólar, parece um eletrocardiograma, né, de tanto sobe e desce, e isso é difícil para você controlar o custo de estoque, e afeta o caixa. Nós trabalhamos com uma venda em reais e compramos tudo em dólar. É muito complicado no momento de crise você dar um aumento de 10% no produto. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante, ou seja, trabalhamos estoque, trabalhamos caixa, trabalhamos margens, tudo ao mesmo tempo. Como eu disse, foi um período de aprendizagem curto, foi um intensivão. Que loucura. Você vê que são pequenas coisas que acabam, né, afetando os setores de uma forma... Mas eu acho que o lado positivo são todos esses ajustes que a gente está ouvindo aqui, os nossos líderes comentando conosco, né? Sem dúvida nenhuma. O dólar agora assumiu um novo papel no mercado, uma nova faixa, mas sem dúvida, o dólar saltou, chegou a barreira de R$6, né? E isso, com certeza, para uma empresa que depende muito de componentes, né, e de importação, ou pelo menos parte do orçamento, isso impacta bastante o caixa. Sergei Epov, a sua visão de Brasil, o investimento nessa nova fábrica, né, que fica aqui no estado de São Paulo, como você... Fica em Extrema. Extrema, né? Divisa com São Paulo. Divisa com São Paulo. Você teve, evidentemente, eu acho que toda a parte pública, né, onde foi instalada a indústria Panasonic, você criou um local muito propício para a geração de empregos, né, a parte social. Você que comentou também a parte de solidariedade, né, do ser humano, que nesse momento aí de pandemia começou a olhar para o seu próximo, né? Como é que você analisa essa instalação da fábrica e o impacto social dela nessa cidade onde você está? Bom, primeiro que Extrema é uma cidade bem interessante, né? Porque ela é uma cidade hoje que, por incrível que pareça, ela tem mais carteira de trabalho do que habitantes, né? Então, ela tem um parque instalado ali que cresceu muito nos últimos anos, né? Um pouco porque Extrema foi escolhida, né, como uma cidade para a gente se instalar. Ela está muito próximo do maior mercado consumidor, né, que ainda é o mercado de São Paulo, né? Então ela está a 100 quilômetros de São Paulo, é a mesma distância praticamente que Campinas, tá, de São Paulo. Ela também é uma cidade que trabalha muito bem os recursos naturais, então é uma cidade que tem incentivo para todos os terrenos que tem nascente, tem um tratamento da água, todo um projeto de água muito grande e muito inspirador na cidade, né? E todo o projeto de desenvolvimento da região também. E isso é bem conectado com os valores da Panasonic também, né? Então, o tema do meio ambiente, o tema dos valores de desenvolvimento e contribuição à sociedade, que são os princípios da Panasonic, estavam conectados com a cidade que a gente se instalou, né? E agora, na pandemia, a gente se aproximou mais da comunidade em si, né? Eles têm 2 hospitais, então foi o primeiro lugar que a gente contribuiu, né? Todas as nossas contribuições. A gente tentou potencializar isso fazendo parcerias com outras empresas, né, que construíram ferramentas para poder fazer os face shields de proteção dos médicos, né, que foi o primeiro, o inicial que a gente começou. Nós doamos materiais e distribuímos isso para os hospitais da cidade, né? E depois fizemos diversas ações com produtos da empresa, então doamos pilhas para os hospitais de campanhas aqui de São Paulo e para os hospitais da Prevent Senior, doamos porque a pilha é usada em vários equipamentos hospitalar, né? Então doamos desde 3 meses de pilhas, em algumas regiões no Vale do Paraíba até 1 ano, que é onde está instalada a nossa planta de pilhas e baterias em São José dos Campos. Fizemos também doações de produtos para
uma comunidade perto de Paraisópolis e no Jardim Ângela, onde construíram abrigos para que as pessoas ficassem nesse abrigo, né, estão contaminados, mas não estão num estado grave, e para não contaminar o resto da família, pois moram numa casa menor, eles ficam nesses abrigos, então nós contribuímos também para esses abrigos, e doação de alimentos e toda essa parte. Mas foi muito próximo da cidade, né, e depois que deu aquele primeiro pânico, aí o governo mesmo, o município, né, da cidade, o prefeito, começou a conversar um pouco mais com as indústrias, para ver os critérios de proteção, como as indústrias poderiam trabalhar, tal, e eles mesmos ajudaram a todas as indústrias da região a tentar retornar num processo de segurança e muita troca de informação entre as indústrias para proteger a comunidade e proteger os funcionários de cada uma delas. Você vê a importância, né, do setor privado, né? Acho que em certos momentos é muito maior do que a iniciativa privada do que a iniciativa pública, né? Claro, e uma grande marca como a Panasonic e as outras marcas aqui presentes, elas têm um papel muito importante do ponto de vista social. Dentro da cultura de uma empresa como a Panasonic, uma empresa japonesa, eles já são benchmark nessa questão de preocupação social e sustentável, né? E aí o depoimento aqui do Serguei acaba reforçando esse ponto. Mas eu tenho só para complementar a pergunta do Otávio, com relação à questão, a gente já falou um pouquinho de inovação tecnológica nesse sentido, mas no micro, né, na onde você tem fábrica hoje, na Extrema, que é uma cidade relativamente pequena, o que muda para o futuro, Serguei, na sua opinião, a partir desse momento de pandemia, né? É uma pessoa de Extrema que está me perguntando aqui. Muda alguma coisa do ponto de vista da cidade? Você sabe lá que ele é uma cidade pequena, uma cidade fantástica, mas é uma cidade que vive como se fosse nas montanhas, né? Num lugar muito reservado ali. Eu acho que muda, né? Não sei te dizer tudo que muda, né? Mas como envolveu as pessoas, né? Envolveu as casas, as residências, né? Então, eu acho que vai mudar também. Pode até ser que tenha hoje você vê muita gente na estrada, em Extrema, que não está com a família, né? Tem muita gente que às vezes vai, fica a semana lá e acaba retornando para a base familiar. Com o tema do home office aumentando, né, pode ser que você tenha uma migração para cidades menores, onde você tem uma maior qualidade de vida com relação a meio ambiente, com relação a trânsito e tal, e comece realmente a se formar mais famílias nessas cidades, né? Porque como ela cresceu muito rápido, que eu falei, tem mais carteira de trabalho que habitantes, tem muita gente que ela fica lá só pela semana mesmo, né? Ela faz vamos dizer, um pernoite lá. E com esse movimento do home office, eu acredito que muita gente vai procurar qualidade de vida e deve ter um pouco mais pro interior de São Paulo, né, interior de Minas, toda essa parte. Eu acredito nesse movimento, buscando a qualidade de vida, buscando um ambiente mais seguro, né, tem o tema da violência também nas cidades maiores, e um ambiente mais agradável, com poluição e própria ambiente da árvores e toda essa parte ambiental, né, que tem em cidades menores, com menos habitantes. Ok. Muito bem, você vê. Bacana, né? Isso é importante falar, porque são atitudes como essa que fazem um país melhor, né? Tá. E uma comunidade melhor, enfim, né? Eu acho que o potencial que esse nosso país tem, com a ajuda da iniciativa privada, principalmente, né? E se o nosso governo, a nossa iniciativa pública tomar um caminho para frente, né? Eu acho que o Brasil, a gente pode pensar em deixar um país melhor para os nossos filhos e para os nossos netos, né, Adelso? É um fato. Tem uma pergunta agora para o Romano. Romano, a gente tem visto que os papéis das empresas online, como a Amazon, a própria Magazine Luiza, estão apresentando resultados incríveis, né? Isso certamente motivado pelo acontecimento do estímulo do consumo online. Mas a pergunta aqui isso está provocando um certo realinhamento ou um novo questionamento do ponto de vista do planejamento estratégico dentro das empresas. Como que você vê isso para o futuro? Isso vai acontecer
em todos os varejos, vai acontecer na indústria? O que vai estimular essa mudança, dessa valorização de papéis hoje, de forma até um pouco, era esperada, mas até bastante intensa no mercado? Eu acredito, Adelso, que um mercado físico ele vai continuar existindo, tá? Independente do tipo de varejo. Qualquer varejo que oferecer uma experiência diferenciada para o seu consumidor, que oferecer afeto, carinho e atenção para que esse consumidor cumpra sua jornada de compras sem estresse, né, e de forma satisfatória, vão ter ótimos resultados. Então, como eu tinha colocado até na minha apresentação, né, eu acredito que vai haver uma aliança forte entre online e offline na própria loja física, tá? Na própria loja física, oferecendo experiências e outras soluções diferenciadas para esse consumidor. Aproveitando a colocação do Serguei, só eu queria fazer um gancho do capitalismo consciente, né? Eu acho que essa atitude da Panasonic, certamente aí do Rames também, do Clóvis e da Jane, devem se traduzir em atitudes conscientes nas relações com todos os seus stakeholders, né? E aí eu lembrei que há 10 anos atrás a gente trouxe aqui para o Brasil esse tema de capitalismo consciente, trouxemos o autor do livro, inclusive à época, né? E fica claro assim, né, como as indústrias e as comunidades, de um modo geral, estão se integrando e se desenvolvendo de uma forma diferenciada para ter mais harmonia e um não esquecer do outro, né? Ou seja, a própria Jane levantou ali a questão da indústria automobilística com a baixa adimplência ali por 60 dias, mas que também se resolveu. Ou seja, a indústria automobilística também não quer perder a Jane, né? Então, a gente vê como o mundo de hoje é bem diferente do mundo de 10, 20 anos atrás, que estava havendo uma exploração clara, né? E hoje não, é muito mais harmônico, muito mais tranquilo, todo mundo querendo ter uma vida mais saudável, e aí saudável do ponto de vista de saúde, né? Pessoal, mas também empresarial. Então, assim, por trás do CNPJ sempre tem um CPF, né? E é esse CPF que vai comprar e consumir os produtos de marca, né? Então, eu queria agradecer vocês aí por esse convite e dizer que a experiência de compra cenarizada, com temas claros que ofereçam um tempo de retenção, afeto e carinho ao nosso consumidor, isso vai ser perene. Eu acredito que vai continuar por muitos e muitos anos ainda. Muito bom. Eu espero que o nosso país também, né? Principalmente o Brasil, que é um país ainda com muitas oportunidades, né, de crescimento, mercados ainda a serem conquistados, né? E muito a se fazer, né? A começar pelo saneamento básico, pela base, né? E principalmente diminuir esse distanciamento social que nós temos aqui no nosso país, né? O fato desse descentralização dos grandes centros é um fator bem bacana, que se esse efeito acontecer aqui no Brasil, um país continental como o nosso, né, acho que tem espaço para as pessoas poderem progredir, né, e não ficar todo mundo concentrado em grandes centros urbanos, né, Adelso? A grande prerrogativa do mundo, até antes da pandemia, era você criar cidades inteligentes, né? Criar cidades sustentáveis, do ponto de vista de você colocar o cidadão no foco e você criar uma estrutura em volta do cidadão de forma a atender as necessidades do cidadão, de forma sustentável e de forma com economicidade. A questão agora, parece que essa pandemia nos traz aí um certo desafogamento dos grandes centros urbanos. Quer dizer, pode acontecer, né, e parece que é uma tendência, das pessoas voltarem a morar fora das grandes cidades. Falo de São Paulo só por um vício de linguagem, mas dos grandes centros urbanos.
Muito bem. O Estado de São Paulo, fazendo aqui um adendo, né? Nós tivemos ontem o Fórum Paulista de Desenvolvimento, é um estado à parte, né? São Paulo. São Paulo é a locomotiva do nosso país, né? E o nosso país, nós temos tanta diversidade de clima, de natureza, de possibilidades a serem desenvolvidas, né? Coisas que na Europa são mercados mais maduros, já estão ali no seu limite, né, de crescimento, e aqui no Brasil com tanta oportunidade nesse país que a gente vive, né? E esses líderes fantásticos, né, esses craques aqui que nós temos aqui, a Jane Campos, o Romano Panceira, o Rames Chama, o Serguei Epoff e o Clóvis Simões, né? A gente só tem recebido aqui elogios aqui de vocês, mais do que perguntas, né? Elogios falando um grande professor e grande experiência e poder dividir esse conhecimento, ter essa generosidade de estar conosco aqui nesse momento, né? Eu queria aproveitar para a gente finalizar, a gente vai fazer uma merchandising também para o meu canal no YouTube, que é Otávio Neto ON na TV. Entre lá, se inscreva, toque o sininho, nós vamos passar a transmitir ao vivo as nossas lives por lá também. Agradecer também ao Celso Santi, ao Mário Santi, daqui a pouco eles vão estar aqui conosco também, mas passar a palavra para que vocês deixem essa mensagem de otimismo num momento que o nosso país precisa de ter esse sentimento de que tudo vai dar certo, né? De que nós vamos conseguir, que nós vamos atingir os objetivos e a possibilidade de realizar os nossos sonhos. E é isso que eu gostaria de ouvir de vocês, que são referência em tudo que realizam aqui dentro do nosso país e que muito orgulho nos dá de estar aqui conosco nessa noite de hoje. A começar pela Jane Campos. Obrigada. Olha, Otávio, uma opinião pessoal é que todo sofrimento engrandece. É triste, é estranho falar isso, e como estresse também. As pessoas crescem com o estresse. Talvez seja um choque de realidade para o Brasil, por exemplo. É um país que não tem guerra, mas tem uma guerra interna, uma guerra política. É um país complicado. E agora aflora um pouco mais a solidariedade, se reinventar, se reorganizar. Então, eu acho que todos sairemos mais fortes e eu estou confiante na retomada, sim. Acho que os fortes sobreviverão e as empresas mais, não digo as maiores, não, as mais estruturadas, as mais rápidas, as que têm maior resiliência, vão se superar e vão ter um ótimo resultado. Muito bem. Romano Panceira. Eu acredito que a gente vai ter um 2020 bem melhor do que as perspectivas que foram apresentadas aí no mês de abril. O mês de abril apavorou todo mundo, mas hoje a gente já está vendo que as coisas estão se acomodando, as pessoas estão voltando a consumir e eu acredito nessa curva vai melhorar. Óbvio que nós temos questões aí de desemprego, né, que foi gerado, dobrou, quase triplicou a massa de desempregados, mas eu acredito que vão ter aí fontes de investimento e apoio do governo federal para minimizar essa questão. Então eu acredito muito que o Brasil vá se recuperar e que as empresas que tomaram medidas de garantia de caixa e de manutenção do seu relacionamento com as suas comunidades e os seus stakeholders vão estar em outro patamar, um patamar bastante diferenciado. Aquelas que não fizeram isso, eu acredito que vão sumir do mapa. Muito bem. Rames Chama. Sexual. Acho que você desligou o microfone, Rames, no mute. Perdão, estão me ouvindo agora? Então, agora é perfeito. Okay. Então, mais uma vez, agradecer aí, Otávio, Adelson, pelo convite, pela participação aqui. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, a todos que estão nos ouvindo. Eu acredito realmente que isso deva passar logo. Hoje eu tive a oportunidade de assistir na Câmara de
Comércio e Indústria da Suécia uma apresentação da AstraZeneca, que é uma empresa sueca, que fez agora a parceria com o governo do Brasil sobre as vacinas. Eles estão bastante otimistas, né, com os resultados. Vamos ver que a humanidade está mudando, né? Eu acho que, não sei se todo mundo sabia, mas são 2 bilhões de doses já encomendadas por vários governos do mundo todo, incluindo o Brasil, com risco, né? Existe um risco da vacina não dar certo. Então, as pessoas estão apostando nisso realmente. Se acredita aí que até dezembro deva estar já alguma coisa participando. Em outubro, eles têm já uma resposta preliminar da fase 2 de testes. Então, isso nos dá aí mais um gás, um ânimo, né, para crescer. Eu acho que a humanidade não mais vai ser a mesma, nunca viu tanta caridade, né? A gente já ouviu o que a Panasonic fez, a Electrolux também, como várias ações, desde doação de face shields para hospitais, enfim. Todos acho que se moveram para esse lado mais humano. Acho que o mundo mudou, está mais limpo. A gente tem vários aprendizados, a gente vê que os escritórios não precisam ser tão grandes, então as pessoas não precisam se deslocar tanto como se deslocavam. Provavelmente as cidades vão estar menos poluídas, e a gente viu o que aconteceu durante as grandes quarentenas com as grandes cidades, né? A gente viu o que aconteceu com Veneza, por exemplo. Não vamos mais precisar viajar. Eu dei um depoimento hoje, um pouquinho antes da gente começar, estava conversando com vocês, que a gente está fazendo projeto aqui do Brasil com italianos e alemães usando óculos de realidade virtual. Antigamente, necessariamente, teríamos aí pelo menos 4, 5, até mais engenheiros viajando. Então, isso também vai ser um mundo melhor. A Electrolux, ela acredita muito que tem que deixar um legado, né, sustentável, e eu acredito que isso veio de encontro com o propósito da Electrolux, que é transformar a vida das pessoas para melhor. A gente faz isso através dos nossos produtos, a gente faz isso através dos cuidados dos nossos funcionários, fazemos isso com cuidado com a nossa comunidade e com a perpetuação da empresa para os nossos stakeholders. Essa é a visão, e se Deus quiser, logo tudo vai passar e a gente vai estar num momento ainda melhor, e isso vai ficar na história como ficaram todas as outras. O mundo é cíclico, né? Então, a aceleração da digitalização é um dos fatores que a gente deve ver logo, e com um dos efeitos positivos, se é que a gente pode se dizer, dessa pandemia que vai nos deixar. O mundo não vai ser mais o mesmo. Acredito que vai ser muito melhor depois. Vamos sofrer um pouquinho, mas vai ser melhor. Muito bem. Sergei Epov. Também de dividir. Obrigado aos meus... Tá escutando agora? Sim, tá. Tá ok? Obrigado aos meus colegas aqui de mesa também. Eu diria que não tem nenhuma tempestade que não acabe, né, nenhuma noite que não amanheça, né, então isso vai passar. Eu digo paciência, resiliência, né, e persistência, que a gente chega lá. Ame o nosso país, trabalhe pelo nosso país, né, e somos nós que vamos fazer a diferença para esse país. Então eu agradeço a todos que dividiram aqui, participaram, e a você, Otávio, e a Delcio também, que criaram a unidade para que a gente tenha experiências com todos. Muito bem. Clóvis Simões. Então, agradecer de novo, né, pelo convite, por esse instante de compartilhamento, e colocar com vocês o seguinte: a visão da Atlas é uma visão bem estruturada. Nós acreditamos, falando de resultado, que vamos construir, vamos executar um resultado extremamente promissor. A questão do abril já está distante. E pelo que percebemos aí, maio, junho, julho já está com sinais, é possível a gente reduzir bastante aquele impacto inicial em que falava de redução de negócios, enfim. Nós já começamos a perceber essa possibilidade. Agora eu queria dizer o seguinte: o ano não vai ser tão crítico quanto era percebido lá em abril. No início. Ele vai passar, como a Jane comentou, toda crise, todo momento mais crítico traz evolução, traz aprendizado, né? Mas eu queria destacar uma visão de o que o legado dessa pandemia vai deixar. Uma melhora inquestionável
na nossa capacidade de ser humano, né? Essa questão da humanização. E eu falava hoje também, eu moro em São Paulo há 28 anos. Eu sou do Rio de Janeiro. E nunca vi o céu de São Paulo do jeito que eu tenho visto nesses 101 dias. Eu me permito fotografar alguns pôr do sol, é uma pintura. Olha que legado incrível. A questão da qualidade de vida, o home office, as pessoas se relacionando mais com suas famílias e entregando resultado, abrindo a mente para novas visões, para desenvolvimento, para criatividade, né? Eu acredito que a gente está saindo e sairemos como seres humanos, mas muito melhor. Vai ser o ano da virada nessa questão de humanização. E do ponto de vista de negócios, temos aí uma visão de, quem sabe, empatar 2019. Não é impossível. E finalizando, mantenham a chama da motivação, cada um de vocês, acreditem, como o Serguei falou, esse país é viável sim, é um país diverso, é um país que tem movimentos diferentes, em diversas regiões, tem um agrobusiness surpreendente que ajuda o PIB brasileiro, o foco naquilo que está ao alcance de nossas mãos. E vamos construindo, vamos navegando, vamos avançando diante dessa mudança que a todos se apresentou, né? Mas mantenham a convicção, mantenham a motivação, motivem pessoas, motivem seus times a terem uma postura proativa diante desta demanda e deste aprendizado que estamos vivendo e aprendendo diariamente. Obrigado, muito bem. Boa noite. Muito bem, Clóvis, Serguei, Rames, Romano, Jane, né, sempre juntos BR, Webcast Meeting, retomada da economia, impacto no setor industrial e plano de contingência. Eu espero que vocês tenham curtido e aproveitado essa experiência na nossa plataforma de imersão digital com o nosso principal parceiro, que é a Programação. Nós temos aí evoluído nesse projeto, vamos ainda evoluir muito. É um projeto que atende em várias necessidades, não só no endomarketing das indústrias, das empresas, mas também nas mensagens possíveis de se passar e também nesse momento digital que a gente vive, dos eventos que passam a ser também híbridos, presenciais e virtuais, né? Nós temos aqui um cenário virtual e a possibilidade de conectar com vocês, se conectar com vocês, e isso pode ser multiplicado com diversos outros temas e outros diversos conteúdos, né? Aqui no estúdio da Programação, nós estreamos isso há 3 semanas atrás, né? O Celso Santi e o Mário Santi, o Celso está aqui, eu queria pedir para você vir aqui conosco, Celso. Opa, olá. O Celso e o seu irmão têm uma experiência aí que eu acompanho de 35 anos, sempre evoluindo nesse sentido, que é o sentido do audiovisual, né, em grandes eventos. Eu não vou nem enumerar os eventos que os irmãos Santi já desenvolveram, desde a primeira e várias edições do São Paulo Fashion Week, grandes eventos de conteúdo, grandes situações esportivas, transmissões de futebol, Fórmula Indy, enfim, é um grande orgulho para a gente poder passar essa tecnologia e estar aqui com você, Celso. Você é uma pessoa muito querida também, tem pessoas que estamos lá, o Romano, que também conhece bastante você, temos a Jane, que também conhece bastante o seu trabalho, né? E eu espero que a gente possa também, que vocês possam ter vivenciado essa experiência de uma forma bastante prazerosa. Para nós aqui, né, Adelson? Foi um grande prazer estar com esses líderes aqui, né? É disruptivo, vamos colocar assim, num momento tão difícil como esse, trazer pessoas assim, desse tamanho, né? É verdade. E a energia, né? A energia positiva, a energia vibrante que é você estar aqui conosco. Eu vou me permitir passar um filme da Programação, Celso? Sem dúvida. Podemos chamar o comercial, sem dúvida. Vamos chamar o filme da Programação, então a gente volta já já.
Electrolux. Celso, deixe aí a sua palavra. Vamos lá, muito obrigado pela participação de todos. A cada semana é um aprendizado novo, a gente fica muito satisfeito, inclusive com os amigos, o Romano e a Jane, que já tivemos várias experiências e conversas presenciais muito grandes. Mas eu queria dizer o seguinte, que eu estou aí com o depoimento do Clóvis, do otimismo, né? Eu acho que a gente tem tido notícias positivas nos últimos dias, e é com essa linha de trabalho que nós estamos. A gente, como empresa de produção de conteúdo, de utilização de ferramentas digitais, a gente entende que esse cenário de utilização dessas técnicas é muito importante no sentido do negócio. Mas nós queremos voltar a fazer os eventos presenciais, que sempre foi o DNA da empresa, e podendo oferecer a possibilidade de mesclar com as ferramentas digitais. Mas sem o otimismo, sem a possibilidade das notícias, sem a possibilidade de enxergar que a gente tem um futuro promissor, nada disso vai acontecer. Então é interessante os depoimentos, o parecer de cada um, o conteúdo de cada um e a sua contribuição. E é como você falou, para finalizar, eu acho que a cada dia a gente melhora o nosso conteúdo e a qualidade desse programa. Tá? Muito obrigado e parabéns a todos, aí, tanto aos participantes, ao Otávio, ao Adelson, à equipe técnica da programação, que está dando um show. A gente tem recebido mensagens de clientes e eles estão impactados com a forma como a gente está fazendo. Não estou querendo, não é falsa modéstia, de mas maneira alguma. As lives nossas, elas são bem diferentes dessas padrão Zoom, né? Que todo mundo fala do Zoom como se fosse o Bombril. Zoom é transmissão? Não. O Zoom é uma ferramenta, só que se você é criativo e tem capacidade técnica, você vai aperfeiçoar muito essa transmissão. É isso que a gente está oferecendo para o mercado. Muito obrigado. Muito bem, nós temos aqui quase 12 profissionais trabalhando. Exatamente. Cristiano, nosso diretor de corte, o Lucas Silva, o Roberto, aqui, o pessoal, o Júnior no áudio, o pessoal todo aqui no nosso estúdio, todos com máscara, toda a asepsia, todos os cuidados sanitários, de máscara. Nós estamos sem máscara aqui, porque... Mas é só esse momento, só esse né? momento, sem dúvida. Né, estarmos aqui coordenando a mediação do evento. E o Adelson Coelho, que é esse nosso líder fantástico, que me dá muito prazer estar ao seu lado, Adelson, aqui com o seu conhecimento, podendo discutir aí temas relevantes da economia atuante aqui do nosso país. E hoje me surpreendeu, e vou sair daqui com mais conhecimento ainda, poder estar desfrutando desse momento que passou tão rápido, 1h e 53 minutos. Bom, primeiro, parabéns, Otávio, pela iniciativa. Acho que o Brasil precisa desvendar essa turbulência que nós estamos passando. Precisamos, hoje, gerar informações concretas e reais, diretamente da boca dos líderes. Parabéns, Celso, pelo projeto. Parabéns à equipe técnica e principalmente aí os nossos convidados. É um momento ímpar na economia, mas é um momento, como foi colocado aqui, de muito aprendizado. Todos nós aqui saímos mais fortes desse momento, e eu confesso para você que eu saio muito feliz aqui, motivado com tudo que eu vi. Eu acho que tem muito aprendizado do ponto de vista social, do ponto de vista sustentável e também do ponto de vista de negócio, né? Eu acho que eu saio daqui muito melhor do que eu entrei essa noite. E muita tecnologia, né? Muito conhecimento daquilo que vem pela frente aí, que nós vamos vivenciar aqui no nosso dia a dia. Isso é muito bacana. Jane Campos, CEO da Radit Plastics do Brasil. Romano Panceira, fundador da Promovisão e do Cowork de Vendas. Rames Chamas, COO da Electrolux América do Sul. O Sergei Epoff, que é o diretor executivo e marketing da Panasonic do Brasil, e o Clóvis Simões, que é o diretor comercial e marketing da Atlas, Indústrias Atlas. Muito obrigado a vocês.
Nós vamos disponibilizar esse conteúdo também pelas nossas redes sociais. Acesse o nosso canal no YouTube, Otávio Neto ON na TV. Se inscreva, toque o sininho, siga-nos também pelas redes Facebook, Sempre Juntos BR, que é a nossa plataforma de relacionamento e geração de conteúdo e negócios, que nós vamos fazer ainda muitos eventos. Eu acho que até o final do ano, Celso, a gente já tem aí uns 18 eventos programados, entre vários setores. Nós vamos disputar com a Globo, com a Record, com a Bandeira. Vamos disputar. Tem projeto. Espero que os nossos participantes, se precisarem, estamos à disposição para consultas e projetos que queiram fazer e desafiadores. E eu estou falando com a Panasonic aqui, não é fácil. Olha, todas as nossas câmeras é aqui, 4 câmeras do estúdio, tudo Panasonic, todas exatamente. Panasonic. É isso aí. É super produção e espero que vocês possam, os se projetores precisar, também, né? Os projetores Panasonic. Panasonic Está dominando aqui. Na nossa área é desejo de consumo, para quem gosta de televisão, broadcast. E eu queria então agradecer a todos vocês e a gente volta semana que vem com um novo Webcast Meeting, Retomada da Economia. Muito obrigado a todos e não esqueçam, Facebook Sempre Juntos BR. Acesse, se inscreva. Obrigado. Tchau, tchau.